Bom, eu sou o Diego, coordenador geral do Seja Campo Limpo, né? Compartilho que eu sou fruto do processo migratório negro-africano e nordestino, assim como a maioria que aqui se encontra, né? Então, uma salva de palmas para nós, resistência sempre a todos os lugares, inclusive nessa casa aqui, né? Por que eu digo isso? Falar de educação de jovens e adultos é falar dos excluídos, né? É falar dos escravizados, é falar da população preta, pobre, periférica, é falar da população nordestina, é olhar todo mundo no olho, é ir nos becos, nas vielas, é ir na cidade de São Paulo, é ir no centro, mas à margem, né? É ir no Glicério, é ir na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú. É a margem de uma cidade que nos exclui a cada dia. De São Paulo, somente 3.500 matrículas, das quais eram todos do ensino primário, né? Então, em menos de 100 anos, quando a gente tem essa grande democratização da cidade, né? Em nenhum lugar. Então, se não é obrigatória, não sei se vocês já pensaram sobre isso, ela é renegada. E por quê? Porque é para a maioria pobre, é para a maioria preta, para a maioria migrante, né? Seja Perus, de 1.200 alunos, 600 são imigrantes, né? Seja Campo Limpo tem, sendo mais específico, aproveitando o meu tempo. Então eu brinco que a gente trabalha com a margem da margem da margem da margem da margem. É uma escola que fica aberta das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite e todo mundo tem sede de aprender e sangue de aprender, né? Então, assim como não só o CIREJ, eu estou falando a voz de um dos espaços que estão aqui congregados, mas assim como todos os outros que aqui estão presentes também. De pessoas que acordam às 4, às 3h30, saem às 4, e isso repetir todos os dias, né? Então, quando a gente está falando da EJA que nós temos hoje, é uma EJA, é uma educação de jovens e adultos dos excluídos mesmo. Então, se a gente está falando que não vai ter dinheiro, não vai ter Fundeb para a EJA, a gente está, mais uma vez, negando o processo de igualdade para a nossa população. Se a gente está falando que não vai ter educação de jovens e adultos, a gente continua falando que a desigualdade social vai se perpetuar na cidade. Então, esse é um pouco da EJA que nós temos. E a EJA que nós queremos é uma EJA que mexa com o nosso significado, com a nossa história, com a nossa origem, que traga para nós a dignidade do processo educacional, que o ler e escrever represente o acesso na nossa sociedade e que represente um acesso como igualdade. Quantas pessoas na educação de jovens e adultos não são menosprezadas porque assinam como polegar? Quantas pessoas passaram a não se sentirem como seres humanos dignos porque foram excluídos do processo das letras, dos números? Quantas pessoas não foram enganadas no processo social, né? Quantos patrões, patroas ou chefes imediatos não se beneficiaram dos seus empregados não terem nenhuma instrução? Então, a EJA que nós queremos é uma EJA que traga significado, pertencimento, que ela corresponda com o real e a necessidade dessa população, que ela esteja na periferia e nos seus lugares necessários e que tenha um currículo próprio, um currículo daquele lugar, que trabalhe com a sua necessidade. Lógico, ter o fórum aqui na Câmara Municipal ele é muito bom, mas ele ainda é a centralização de um processo educacional, né? A gente não consegue na periferia não somente olhar para o centro, mas olhar para o lado. A gente não consegue unir as escolas a fazer um movimento que parta de um outro processo de educação de jovens e adultos. Recentemente, Seja Campo Limpo subsidiou uma reunião da DRE e ajudou nesse processo, onde só era tratado de estatísticas, os fechamentos da EJA na DRE Campo Limpo como um todo, né? Então a gente realmente tem que pensar que fechar a EJA e diminuir o dinheiro destinado à educação de jovens e adultos é continuar essa política de desigualdade que nós temos na cidade. Então, encontros como esse representam um respiro para a gente repensar a educação de jovens e adultos e acreditar nesse processo, colocando educadores, educandos, todo mundo para dialogar esse processo. 5 minutos e 13 segundos.
Boa noite aos presentes, boa noite à banca. Acho que eu sou a única aqui, né? Escola estadual. Não me sentindo aqui do nada. Gente, Raquel, todo mundo já falou aqui do cenário, o que é a EJA. Vocês são a EJA, vocês sabem, não vou precisar repetir. O que eu faço hoje aqui é uma denúncia que está acontecendo lá. Eu venho representar o Dário Monteiro de Brito, é a última escola do EJA da Zona Leste. Então eu já estou fazendo divisa com Itaquaquecetuba, se alguém conhece aqui. Isso, aí está em Paulista, onde passa na televisão lá que alaga, vocês devem conhecer, porque quando alaga, a metade dos nossos alunos não vão para a escola. Eu espero que esse conselho aqui possa combater o que está acontecendo com a EJA. Lá onde eu moro, em Paulista, está acontecendo que as escolas estão sendo fechadas, os noturnos estão sendo fechados. E eles têm a cara de pau de mentir, porque nós fizemos reclamação, e eles falam que não tem demanda. Mentira, gente. Tem fila de alunos, só que quando chega na secretaria eles falam que não tem vaga, mas é mentira, vaga tem, porque na minha escola são 750 alunos por semestre, façam a conta, 750 alunos por semestre, eles ainda querem que eu os conheça por nome, gente. Vamos pensar o seguinte, são 15 salas, esse semestre já mudou, caíram para 11 salas, e agora estão dizendo que vai cair para 9 e que a escola vai fechar em 2020, 2021. Então, quando a gente faz a denúncia, ninguém acredita. Porque você chega para aquela fila de gente e eles falam, não tem vaga, não tem vaga. E aí, a gente não tem como provar que não tem, porque só se a pessoa não vá. Porque fala, eu quero preencher uma lista de espera. Gente, não tem essa espera, eles rasgam a lista, quer dizer, eles manipulam os dados. Então, essa denúncia é muito séria. Por que o fechamento da EJA? Por que eles querem tanto fechar a EJA? Por que é tão importante manter o trabalhador fora da escola? Já pensaram? Por que é tão importante manter uma escola que finge que ensina e um aluno que finge que aprende? Está na hora disso acabar. Então, essa resistência é muito importante. Então, eu preciso que nós, assim, nos comprometemos de fato com o que vai acontecer aqui. E o que me preocupa muito é essa questão da EAD na EJA, que o Temer estava aprovando a lei, acho que ano passado, 100% a EJA pode ser ofertada EAD. Gente, pessoal, pelo menos que eu dou aula de sociologia, o pessoal não tem acesso, não tem inclusão digital, não tem computador em casa, muitos não têm celular. Como é que vai? Como que esse povo vai aprender EAD? Vai ser o quê? Uma fábrica de diploma? Então isso é muito sério. Não caia nessa conversa que EAD vai ser bacana, porque EAD não vai ajudar. EAD é educação à distância. Aí, isso, olha aí, a inclusão digital. EAD é educação à distância. E aí você vai falar, que legal, agora vai ficar mais fácil, porque o meu aluno, meu neto faz a prova e eu vou tirar o diploma. Gente, não vai ter vivência, não tem aprendizado. Eu sei porque eu fiz pós em EAD, especialização em EAD. Para você ser aluno de EAD, você tem que ter perfil também, não é qualquer aluno, isso já foi comprovado. Você pode conversar com qualquer professor seu presencial. Então, o que me preocupa hoje é isso. A questão da evasão escolar na EJA. A evasão é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente lida todo dia, é um desafio para quem trabalha na EJA hoje, a evasão, que é o povo que abandona a escola, para de ir por N questões. Esse é um dos maiores problemas. Essa questão do fechamento das salas, deliberadamente, propositalmente, esse fechamento das salas, por que eles querem os trabalhadores fora da escola? A gente precisa abrir a cabeça, porque eles querem isso. Outra situação é essa da EAD, o que está me preocupando mais agora, eu acho que são as pautas que eu trago da escola estadual, porque lá só tem qualquer xerox, porque os professores se reúnem e fazem vaquinha para ter autônomo. Papel, sulfite, porque os alunos fazem vaquinha em casa. Imagina ontem, não tem nada, eu vim de metrô, consegui carona para voltar, mas é assim o nosso dia a dia. Então é importante que a gente comece a pensar por que não nos querem ocupando esses espaços. Por quê? Né? Eu vou deixar essa reflexão para a gente, tá bem? Obrigada. Muito obrigada, Raquel. E agora o representante da INEP, Rita Becker. Boa noite. Boa noite. Então, na verdade, vou colocar aqui para representar o colégio, aqui, a escola do Ciro Becker. Na verdade, eu sou aluno. E minha fala é pouca. Meu nome é André Marcos de Oliveira. Sou aluno, né? Vou falei para vocês.
recebi um convite para estar aqui. Estou contente porque, para mim, estar aqui é uma vitória, né? Porque eu acho muito interessante o trabalho do EJA, né? E se não tivesse, para mim ia ser difícil, porque como eu ia estudar junto com as crianças pequenas, né? Ia ser difícil, né? Então, estudar à noite, né? No EJA, para mim é uma coisa maravilhosa. E estou contente com essa participação aqui, né? Essa vitória que nós temos aqui. Eu acredito que se todos nós estivermos unidos, não vai acabar o EJA, nós vamos, né, estudar, continuar, né, alcançar nosso diploma e deixar o legado para os outros também, né, você também, e completar, né, a sua escolaridade, né, alcançar também o diploma. Né? É isso que tem para falar para mim. Quero agradecer as pessoas que se predispuseram a falar aqui, trouxeram importantes contribuições, o André, a Raquel, a Vitória, o Guilherme e Ana Paula. Não, a Raquel já falei. Diego. E agora, para a gente continuar esse nosso primeiro momento de escuta das vozes das pessoas que fazem a EJA, a gente vai formar uma nova mesa com outras pessoas para virem aqui, pais, lugares de fala. E também quero anunciar a chegada, a presença do deputado estadual Carlos Janazzi. Chamá-lo também para compor a mesa. Enquanto eles se organizam, voltam aos lugares, queria perguntar se alguém não assinou a... Por favor, uma, duas ali. Tá, eu vou passar a lista ali. Todos assinam, tá? Então, eu quero chamar para compor a mesa um representante da MF, Bernardo Higgins. Quem que vai vir? Um representante do Cieja Perus. Um representante da MF, Fábio Prato. Um representante da MF, Sussu Irata. Um representante da MF, Carlos Augusto. Então, enquanto as pessoas estão se acomodando, eu vou passar a palavra para a professora Milena, representante da Secretaria Municipal de Educação, para falar um pouco sobre as impressões. Isso. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Antes de representar, eu sou professora há 23 anos na rede municipal e fui coordenadora pedagógica da educação de jovens e adultos por mais de 10 anos. Então, o chão da sala de aula, da escola, é a EJA.
Precisamos dar voz e luz à educação de jovens e adultos, tendo em vista que temos uma situação para além do governo do município que não tem talvez os olhares tão voltados para nós. Então a DIEJA hoje, a ideia é trabalhar para a rede, vivenciando a rede. Então qual que é o nosso principal, o que nos move? A EJA, conhecer a EJA, porque a rede não conhece a EJA. A própria rede não se reconhece. Então, todos os itinerários formativos que nós estamos propondo é em cada escola. Nós já fomos lá para Penha, conhecer o João Pinheiro, que tem a EJA polivalente, que é uma proposta inovadora e que cabe um estudo reflexivo a respeito. Fomos também já no CIEJA de Santo Amaro, porque eles são reconhecidos pelo alto trabalho qualificado com os adolescentes e adultos da educação especial. Vamos conhecer o CIEJA da FO e identificar as peculiaridades daquela região. Estamos trabalhando com a EJA modular e temos um link aberto onde queremos que estudantes e professores deem sua sugestão, porque uma situação que é grave, que já foi dita nesta mesa, e é relevante, e é legítima, de que maneira as políticas públicas vêm de cima para baixo. Nós queremos ouvir. O Diretório da Pesquisa Fórum sobre a EJA modular já está aberta desde abril, vai se encerrar no final do mês e teremos uma grande reunião, dia 2 de julho, no Instituto Mauá, para poder modular. Por que qualificar? Porque é um projeto bacana, é um projeto que entende a dinâmica do adulto que trabalha, porque ele pode entrar numa aula mais tarde, de qualidade, e que possam, de fato, ter a progressão das suas aprendizagens, do seu conhecimento para a vida, para além da escola, para poder calcar, se quiserem também, calcar a universidade, calcar outros rumos escolares. E amanhã vai para a reunião dos diretores das divisões junto da COPED, para pensar em possibilidades, em possibilidades, em desdobramentos dentro da gestão das políticas, principalmente que logo teremos as normativas. Então, hoje, nós contamos com a EJA regular, a EJA modular, os CIEJAs, que é a nossa menina dos olhos, é o que a gente quer muito investir para além, que 16 CIEJAs é muito pouco na cidade de São Paulo, a gente pretende, está pensando em ampliar. Temos o CMCT, que é o Centro Municipal de Capacitação para o Trabalho, nós temos 2 unidades em São Miguel, que também seria muito importante ampliar para todo o município, para toda a cidade. E temos o MOVA, ou seja, o município tem a escolha de participar em qualquer um desses tipos de educação de jovens e adultos. Sabemos que tem fragilidades, nós não somos ingênuos, mas nós vamos trabalhar juntos na escuta ativa, no olhar atento, na unidade. Nós estamos numa peregrinação nas unidades para conhecer, para ouvir, para entender, para saber, para voltar, para que a gente possa constituir políticas públicas que atendam de fato às necessidades dos territórios, das regiões. Nós estamos com um processo de implementação do currículo, que é um arcabouço, é uma espinha. Porém, como o Diego disse com muita propriedade, cada território tem a sua singularidade. Então tem a autonomia de fazer as boas escolhas, de atender as demandas. E nós estamos juntos nessa empreitada. Todos os eventos, vocês podem contar que eu estarei aqui para dar voz e luz às demandas existentes na nossa cidade. Muito obrigada. Da EJA, MOCA, a última palavra, Luz, secretaria, eu não entendo da sigla, eu voltei a estudar depois de 40 anos, no ano passado, tudo bem, porque essa necessidade eu vejo prioridade, porque Luz na MOCA nós estamos há 2 semanas. Tá, pessoal, ele vai falar no microfone, mas antes dele falar, eu queria fazer uma ponderação, que a gente vai deixar as questões para o final, tá? Ele vai fazer essa, mas quem tiver, guarda para o final, por favor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. O professor de informática está na mesa, o professor Mauro. Foi um prazer conhecer a coordenadora. Na EJA MOCA, a coordenadora não tem essa possibilidade de nos ajudar
como a secretaria. E lá não sei o que aconteceu, a regional da Moca está a 2 quilômetros do centro de São Paulo, nós ficamos. Professor, se eu não falar a verdade, pode levantar a mão, por favor, e tem 16 colegas na classe e eu sou o único representante do conselho. Nós ficamos quase 60 dias sem água, as merendeiras transportavam da torneira no relógio e levava no banheiro dos homens no limite do terreno de mais de 500 metros e após os 60 dias foi o pessoal lá e instalou água. Eu compraria 100 metros de mangueira e fazia isso com 2 dias. A EJA não funcionou assim. E na última semana, o transformador no portão da regional, transformador de luz, disse que deu um probleminha na peça do transformador e não instalaram a luz para EJA, o posto de saúde e a própria regional. E eu falei, mas se fizermos uma vaquinha, nós compramos 500 metros de fio e pedimos a Eletropaulo para colocar um poste aqui do lado e com 3 dias tem luz para o posto de saúde, para a escola e para o EJA funcionar à noite. Tem quantas crianças durante o dia, professor, por favor? Mais ou menos 200 da EJA que não conseguem ficar na classe. E eu, por motivo de agressão, quase abandono no começo do ano, mas seria muita covardia, depois de 40 anos, voltar a estudar e fugir da classe por causa de um cigarrinho, um álcool exagerado, palavrões, desrespeito e coisas desse tipo. Mas na rua está cheio dessa, é o nosso convívio. Os professores de testemunho separamos uma agressão, o posto da segurança municipal do outro lado do muro não nos assistiu e eu falei, vocês não podem ser omissos, a polícia tem que vir aqui porque um senhor de quase 70 anos foi agredido. E eu e os professores evitamos uma tragédia, né? Não precisamos esperar Guarulhos repetir como se repetiu. Lá na vergonha, na segunda vergonha de Minas. Então, se eu estou bêbado e eu ameaço uma coleguinha ou um senhor de mais idade, a escola tem que ter estrutura. Ó, você não deveria falar isso. Eu pedi para um colega que ameaçou, por favor, o teu nome e o RG que eu vou levar para a secretaria. Ah, você vai tomar a briga, você ameaçou, então você tem que assumir. Agora, se a secretaria de uma escola que vê uma ameaça, vê alguém passar droga no corredor da escola e faz de conta que está tudo bem, não tem luz na regional da Moca, não tem luz física e não tem luz administrativa. Professores, as nossas matérias são muito ralé. Depois de 40 anos, a mulher foi julgada o melhor da classe. Por favor, eu quero luz, porque eu estava na escuridão há 40 anos. Agora vem falar que depois de 40 anos, com 6 meses de estudo, eu sou representante da classe, e isso não é luz. Eu quero verdade, pelo contrário, eu vou ficar mais 40 anos sem basta. O cidadão, depois dos 20, 30 anos que não pôde estudar na sua adolescência, só um diplominha com seu nome e assinatura do diretor não basta. Muito obrigado. Realmente, senhor Zenário, nós estivemos lá na escola, na MF Fábio Prado, na semana passada, e a escola estava sem luz, de fato, né? É o parque da Moca, é a segunda semana. Tem alguns equipamentos, tem de cultura, de esporte, tem a subprefeitura e tem a MF Fábio Prado, que estava sem luz. De saúde. Isso, tem o OBS e tem a EJA, que estava lá na Fábio Prado, móveis da EMEI, né? Então, são móveis destinados às crianças de 4 a 5 anos. Se eles, os alunos da EJA, tiveram que ficar 2 semanas lá, são precária, né, provisória. Eles voltou a luz da sua. A luz voltou, mas nós vamos continuar fiscalizando lá. A partir de hoje. É isso, a partir de hoje voltou, mas nós vamos continuar fiscalizando para a solução definitiva desse problema.
evento aqui promovido, articulado e organizado pelo mandato do vereador Celso Gianazzi. Quero parabenizar o mandato, toda a equipe, com outras pessoas, esse encontro e a proposta de formação de um conselho. E isso é importante, pessoal. Primeiro que EJA, Educação de Jovens e Adultos, instituição federal, é garantida pela Educação Nacional, pelo Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação. O que eu quero dizer com isso é que o Estado brasileiro, o poder público, não está fazendo nenhum favor. É obrigação do poder público oferecer para vocês essa modalidade de ensino, né? E preferencialmente ela tem que ser oferecida de uma forma presencial, com o professor na sala de aula. Logicamente que tem as outras modalidades, EJA também, né? Mas a preferencialmente tem que ser presencial. Então é uma garantia, isso faz parte de um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Não é assistência, não é esmola do Estado, vocês têm esse direito. Que diz a lei? Que toda pessoa que não teve acesso ao ensino fundamental ou ensino médio na idade própria, ela tem direito de requisitar uma vaga numa escola pública, seja na rede municipal ou seja na rede estadual. Se a pessoa tem 90 anos, ela deseja voltar a estudar, ela tem esse direito garantido por lei. Isso é educação de jovens e adultos. Eu quero parabenizar vocês por terem voltado a estudar, porque nós sabemos que não é fácil. Vocês, por algum infortúnio da vida, não tiveram a oportunidade de estudar, tiveram que largar os estudos para trabalhar, para cuidar dos filhos, da família, por alguma doença, mas agora vocês voltaram. E vocês estão exercendo um direito constitucional. Isso é muito importante que vocês saibam. E a Prefeitura é obrigada a oferecer para vocês não só o acesso a uma vaga, que é o acesso, mas tem que oferecer também garantir a permanência de vocês na escola, em EJA, e também a qualidade de ensino. Vocês têm direito à vaga, a permanência e a qualidade de ensino. Tudo isso é garantido por lei. Eu conheço profundamente EJA, porque eu estou deputado estadual, mas na verdade sou professor diretor da rede municipal de ensino. Entrei na rede municipal em 1985 e na rede estadual antes, em 1984. E sempre trabalhei em educação de jovens e adultos, sobretudo na rede municipal como professor de história. Depois fui para a direção de escola. Na escola, ainda sou diretor hoje, mas licenciado no cargo, tem EJA, que é a Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira. Então, é muito importante essa modalidade. Mas antes disso, eu não posso fazer um registro aqui, também uma homenagem à professora Rosana, que está na mesa, que nós estudamos, fizemos pedagogia na mesma sala. E logo no primeiro, segundo ano, nós tivemos acesso a algo muito importante, que foi o método do Paulo Freire, não é, Rosana? Nós aprendemos a trabalhar, nós conhecemos a equipe do Paulo Freire, na época, isso foi acho que em 1981 ou 1982, e nós fizemos o curso com aquela equipe do Paulo Freire. E nós começamos a desenvolver um trabalho de alfabetização de adultos, né? Na periferia. Nós somos da região ali da Capela Socorro, Marinheiros, Irajão, nós começamos a desenvolver esse projeto nas comunidades. Em grande escola, em igrejas que cediam os espaços, garagens, associações de moradores, de bairros, nós fazíamos ali o método do Paulo Freire. Então essa foi uma experiência que eu tive até mesmo antes da minha formação de pedagogo e depois de fazer história, né? Mas eu me lembro um pouco que foi uma grande experiência, Rosana. E é triste saber hoje que o Paulo Freire é tão atacado, né? Querem até tirar o título de patrono, eu ia falar patrono da educação brasileira, atacam tanto o Paulo Freire. Paulo Freire é um dos maiores educadores do mundo, do planeta Terra. Mas eu quero registrar isso, pessoal, que é muito importante que vocês estejam aqui hoje na Câmara Municipal participando desse evento e fortalecendo esse conselho, porque historicamente
embora haja garantia na Constituição Federal de Educação de Jovens e Adultos, tem um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 214, ele faz parte do capítulo da educação. A Constituição Federal foi aprovada em 1988. E o último artigo do capítulo da educação coloca lá 3 metas para a educação brasileira. E uma delas é a erradicação do analfabetismo no Brasil. Então, o prazo, na verdade, tem 10 anos. Olha, em 1988, foi aprovada uma lei, um artigo na Constituição Federal, falando o seguinte: olha, a partir de hoje, do dia 5 de outubro de 1988, o Brasil tem 10 anos para acabar com o analfabetismo. Nós estamos em 2019 e não acabou ainda. A lei não foi respeitada até o exato momento. Nós temos milhares de pessoas, milhões de pessoas ainda que não tiveram acesso à educação básica no Brasil. Então, por isso que esse movimento aqui é muito importante. Aí, infelizmente, tanto a Prefeitura como o Estado, que eu acompanho bastante como deputado estadual, tem fechado salas, fechado turnos. Paulo, veja aqui o professor Paulo, né, que é um grande batalhador. Eu conheci o professor Paulo há muitos anos atrás aqui, eu era vereador ainda, e o professor Paulo já fazia a luta contra o fechamento de salas da região em que ele atua, ali na região de Jardim Miriam, na diretoria de Santo Amaro. Sempre denunciavam, fazia movimento, porque eles fechavam salas, dificultavam as matrículas, superlotavam salas, um verdadeiro absurdo. Então, vocês têm aqui grandes batalhadores, pessoas que conhecem profundamente. Veja, os outros professores também que estão aqui na mesa, outros que eu nem conheço aqui, o pessoal do Bernardo Riggs que eu conheço, enfim, tem muita gente que conhece profundamente, gente que tem compromisso com a educação de jovens e adultos nesse movimento. Eu sei que vocês vão apresentar várias propostas, mas eu já quero deixar uma proposta aqui para vocês pensarem, que acho que tem que entrar. Nós não podemos mais admitir que a Secretaria Municipal de Educação obrigue nas suas portarias a formação de salas com 35 ou 40 alunos. Só vamos poder abrir uma sala de aula se você formar uma sala com 35 alunos de EJA. Não, nós queremos a redução do número de alunos. Nós temos que ter salas menores, porque a educação de jovens e adultos você precisa... não pode ter sala com 35 alunos, com 40 alunos, você tem que ter 20 alunos, 15 alunos, porque você tem que dar atendimento personalizado para cada aluno. O aluno tem mais dificuldade, vem de uma situação difícil. Então nós temos que pedir a redução do número de alunos por sala. E uma outra proposta que eu deixo para vocês aqui no Conselho também, é em relação à divulgação das matrículas. A Prefeitura de São Paulo não faz divulgação das matrículas. Tem muita gente querendo estudar, mas ela não sabe onde que ela vai fazer a matrícula, quando, né? Não há divulgação nos meios de comunicação de massa, nas redes sociais. Quem faz a divulgação é a própria escola. A escola faz faixa, aí os professores se mobilizam, organizam panfletagens na feira, na igreja, em eventos públicos, para divulgar o período de matrícula. Quem tem que fazer isso está na lei também, é a Prefeitura. Ela tem que antecipar a divulgação, fazer propaganda na televisão, em rádio, nas redes sociais, nas comunidades. O Estado também tem que fazer isso. Então, é importante que o Conselho possa trabalhar essas duas propostas: reduzir o número de alunos por sala. Nós não queremos salas superlotadas de EJA. Tem que autorizar, se tem uma sala com 15 alunos, ela tem que ser autorizada, porque é um direito do aluno. Se tiver 2 alunos na sala, esses alunos vão estudar, porque é um direito garantido para eles. Então, deixo essas duas propostas aqui iniciais para vocês incorporarem na luta. Divulgação pela Prefeitura, pela Secretaria da Educação. Eu não sei se o Conselho também vai abarcar a rede estadual de ensino, que tem EJA também, viu, Beto? A gente conhece profundamente, aqui ela trabalhou na rede estadual e na rede municipal. A professora Beto conhece as duas redes, mas a rede estadual também não divulga, fecha salas, não tem iluminação também. Posso fazer uma pergunta? Pode, só terminando, vocês falaram da escola da Prefeitura, mas aqui no centro da cidade, aqui ao lado, perto da Câmara Municipal,
A escola Mário Copos também tinha luz até ontem. Nós fomos lá, o Celso foi, nós pressionamos, fizeram uma gambiarra lá e está tendo luz. Mas de vez em quando cai a energia elétrica lá, nós acionamos o Ministério Público. É um absurdo. A cidade mais rica do Brasil, da América Latina, que tem o maior orçamento da educação, tanto a rede municipal como a rede estadual, não tem luz na escola. Isso é um absurdo, é um crime. Né? Mas a gente está denunciando e cobrando. Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer. Parabéns a todos vocês que estão participando, alunos, professores, professoras, e ao mandato aqui do Celso Janão. Muito obrigado. Receber as demandas também do Estado e do município. Tá? Agora, a representante Rosana, aqui da IMF Bernarda, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Os colegas já colocaram muito bem, né, a problemática da EJA. Eu só vou colocar o que a gente estava vendo lá na Dressa Palmada. No primeiro semestre foram fechadas 2 salas. Uma sala começou a funcionar com 50 alunos, tendo um cadastro de mais de 40. E agora, já perdemos 2 salas, agora já tem ameaça de novo, perder mais números, né? Então, a menina que está presente, né? Eu gostaria que você entendisse que a gente não tem que estar todo semestre nessa luta, né? Os nossos alunos aqui da primeira etapa estão presentes, estão aflitos, e essa sala é uma das ameaçadas. E eu estou muito feliz, né, por esse espaço, porque em 42 anos de magistério, é a primeira vez que a EJA não vive. Isso me emociona. Vocês, alunos, aproveitem esse espaço. Falem, né? Nunca nós fomos juntos, nunca. Esse marco aqui da bola, Cieja Perus, que ele é o representante falar. E só dando um recadinho no final, nós temos os atestados que eu vou sentir aqui comigo. E a gente, por conta de organizar para o final aí, só para a gente limitar essa fala, para que todos possam estar sendo contemplados. Boa noite. Meu nome é Diogo. Boa noite, meu nome é Diogo, sou professor de Geografia do Cieja Perus há 1 ano, há 1 ano e 3 meses, e professor da rede municipal há 8. Prometo fazer uma fala bem rápida, mas antes de falar sobre o Cieja Perus, eu queria convidá-los a observar as paredes da sala, né, da Casa do Povo, como me ensinaram, e as paredes da Casa do Povo são decoradas com imagens de assassinos do povo, né, postos como heróis. Ali a gente tem Martim Afonso, temos Raposo Tavares, temos João Ramalho, que lideraram verdadeiras expedições escravocratas assassinas de índios, de negros, por esse estado aqui, bom, que hoje é São Paulo. O Cieja Perus funciona há alguns anos, temos mais ou menos 1000 alunos e algumas centenas de alunos imigrantes, quase todos haitianos, e alguns alunos bolivianos também. Além dos imigrantes, é possível falar que 90% dos alunos do Cieja são migrantes, porque todos os outros vêm de estados do Nordeste ou de outros estados aqui do Sudeste, como Minas Gerais ou do Sul, Paraná, enfim, vários outros. E essa é uma especificidade bem marcante do Cieja, deve ser de toda a EJA, né, de toda a rede, eu acho que é. E pensando no que esperar da EJA e no que esperar dos próximos encontros, eu acho que nós precisamos marcar um norte que nos leve para a mesma direção, mas, como vários professores ali já disseram, coordenadores, diretores, que cada escola, que cada centro seja respeitado nas suas especificidades, porque não são poucas.
não são poucas mesmo. Então, eu acho importante a gente fortalecer esse momento de escuta e que sejamos escutados cada vez mais e que sejamos lembrados pelas particularidades de cada um. Só um aviso para a organização, CIEJA Capuripe vai precisar já sair, porque estão distantes, né, os alunos do CIEJA. Só uma observação, só um minutinho. O Diogo fez uma intervenção muito importante aqui, falando aqui dos quadros, né? Deu uma aula de história aqui, na verdade. Eu lembrei, Diogo, que em 2006, quando eu era vereador, nós fizemos uma homenagem aqui para o movimento hip hop e nós estávamos homenageando também o Taíde, que é um dos formadores desse movimento no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo. Ele ia receber a medalha Padre Anchieta e o título de gratidão da cidade. Quando ele fez a mesma observação que você olhou para as figuras, ele falou: eu não posso aceitar esse prêmio, essa homenagem, porque é uma homenagem dos opressores. Eu estou me sentindo incomodado aqui com as figuras dos opressores, né? Os bandeirantes que matavam os índios, que perseguiam os negros. Então isso é muito importante. Nós queríamos ter aqui fotos dos Zumbi dos Palmares, de Dandara, de Carlos Marighella, de Carlos Lamarca. Nós temos os nossos heróis, mas aqui é uma casa do opressor, é uma casa a serviço do poder econômico, dos governos, das elites econômicas, é a Assembleia Legislativa. É por isso que é importante que vocês ocupem o espaço. Nós queremos disputar esse espaço aqui, porque sempre foi a representação da Casa Grande. Agora é um espaço que nós temos que ocupar porque ele é nosso, sustentado por nós. A presença de vocês aqui é fundamental nesse espaço. Vocês estão ocupando um espaço de poder, de decisão, influenciando políticas públicas. Então, fundamental a presença de vocês, mas sempre com o olhar crítico do professor Diogo, né? O professor de História também, professor de Geografia. Então, esse olhar é muito importante. É a casa do poder, mas é a nossa casa, é a casa da cidadania. Nós queremos disputar esse espaço. Como eu disse, o CIEJA Capuripe vai estar saindo. A gente agradece a parceria, a participação. Bom retorno para vocês. Campo é longe. É bem longe. Campo Limpo eu conheço. Campo Limpo é ponto de referência. Né? Só avisando, enquanto eles estão saindo, que a página do Facebook, Celso Janagem, está transmitida ao vivo. Compartilhem com os amigos, com as pessoas. E as imagens também estarão nas nossas redes sociais. Obrigada. Seguido, MF Fábio Prado. Oi, meu nome é Mário, meu nome é Mauro é eu sou professor do Fábio Prado, que fica aqui na Moca, como foi de Guarará. Então, como foi dito, eu sou professor de História e de Informática lá no Fábio Prado. E a gente tem um EJA que tem 7 salas nesse semestre, cerca de 200 alunos. E a gente teve o problema da água, e depois, em seguida, parece que é o problema da luz. O problema demorou a ser resolvido parcialmente, e na verdade eles colocaram meio uma gambiarra, uma ligação direta, eliminando a ligação antiga, que o parque tem 60 anos e, obviamente, faltou alguma manutenção nesse tempo. O problema da luz é semelhante, porque também dos 60 anos os fios se corroem, o maquinário tem problema, etc, etc. Não teve prevenção antes. Obviamente chega um momento que a coisa estoura, como já estourou há 3 anos atrás. Hoje colocaram, hoje a madrugada estava eu e o professor Isaac lá, colocaram o gerador, então voltou a funcionar quase, esperamos
na sua normalidade, esperamos que tenha uma solução mais adequada, que não dá para ficar vivendo de geração. Em relação a isso, é a título de informe, até do que foi falado, é mais ou menos o quadro que o Zenário falou. A gente tem um pessoal bom, muito legal, o nosso público é bastante, nos primeiros anos de alfabetização, B1, B2, é bastante mais adulto, e nos anos finais aí a gente tem uma quantidade de jovens maior, tá? E aí tem alguns conflitos que realmente a gente tem que lidar e trabalhar. Por experiência própria, eu posso dizer em relação à questão do EAD que a professora falou. Eu acho que é uma briga. Por quê? Porque você tem que também, na própria informática, você tem que lidar e estar incluindo a pessoa. E o EJA não é simplesmente você aprender, é um convívio, é uma coisa que se aprende em conjunto. EAD não dá para fazer isso. Certo? Eu queria registrar mais do que. Eu quero ser breve porque o pessoal vai ter que trabalhar amanhã cedo, mas eu gostaria de registrar duas coisas. Eu acho que a gente tem que considerar a questão da demanda, não só a matrícula que a gente tem no dezembro passado ou agora em junho, mas também toda a evolução. Exemplo, a gente tem a sala de alfabetização do nosso professor Isaac aqui, que começou no ano passado, em dezembro estava com 5 ou 6 alunos. Em fevereiro já estava com 31. Hoje ele tem 44 matriculados, cerca de uns 30 assim presencialmente, tá certo? Mesmo com a gente indo para uma EMEI, uma coisa bastante desses alunos estavam lá presentes na sala que a gente teve que dar na EMEI. Tá? A outra é o seguinte, que eu não poderia deixar de falar, é o seguinte: a Vitória falou de vários fora, eu acho que tem que dar mais um fora a reforma da Previdência, que penaliza o trabalhador, aumentar o tempo de contribuição, aumentar o tempo para você se aposentar e diminuir o benefício que você vai receber. Então, obrigado. Muito bem lembrado. Agora, representante da INEF, Carlos Augusto. Boa noite, meu nome é Helena, sou professora de EJA Carlos Augusto. Dizer que é um prazer estar nessa mesa com Gianazzi, Celso, Paulo e tantas outras pessoas, Rosana, que a gente sempre se encontra por aí em algum momento, né? E é sempre no momento que a gente vai à luta por alguma questão. Então, eu acho assim, extremamente importante que a gente esteja numa comissão, num conselho, porque nós não somos ilhas. Nós temos que parar com isso. Nós não podemos ficar só no nosso miudinho. Não podemos jamais ser ilhas. Sabe por quê, gente? Porque a gente se enfraquece. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu não quero que aconteça com a EJA? Né? Eu vou no contrário da proposta. Eu não quero mais ouvir que a EJA dá muita despesa. Eu não quero mais ouvir que as salas estão fechando, porque é horrível, é angustiante para o professor e para o aluno. Nós não damos despesa, nós formamos pessoas, somos humanos. Não quero mais ouvir que uma sala de EJA tem que ter 40, 35 alunos. Não existe essa possibilidade. Tá? Nós temos que estar lá com 10, com 15, com 20, dando o nosso melhor e ajudando as pessoas a se perceberem e terem conhecimento. Porque eu sempre digo isso para os alunos e a gente fala muito disso. Só o conhecimento nos dá poder. Então, não é só a preocupação de dar um diploma para passar numa série seguinte, é muito mais que isso. E a gente tem que acordar e fazer essa história maravilhosa da EJA se tornar uma realidade. E, gente, somos nós. Ninguém vai à luta. Somos nós junto com os nossos companheiros, nossos alunos, tá? Então é isso que eu não quero, gente. Eu acho que a gente tem que começar a entender e a fazer as pessoas entenderem. Somos mais que um diploma. Somos pessoas que têm direito. E a gente só sabe que tem esse direito quando a gente conhece. A gente só conhece quando tem essa parceria com o aluno. Quando exercemos a escuta.
Então, eu gostaria que a Secretaria Municipal também exercesse a escuta, como Paulo Freire também diz. Professor tem que exercer a escuta, tem que trabalhar a autoestima, ele não está lá somente por uma educação formal. Ele é mais que isso. Todo mundo que está aqui, aluno, professor, sabe dessa realidade. Então, que nós possamos ser ouvidos. Eu acho que isso é importante. Mas ouvidos de verdade, que possamos apresentar nossas propostas e que, acima de tudo, formamos uma comissão e um conselho que de verdade possa atuar. Não faz de conta que daqui a 6 meses a gente não consegue mais se juntar. Tem que pegar, gente, porque é só assim que a gente chega lá. Obrigada. Representante da NF, Sussu Mirata. Eu sou aluna. Eu sou aluna. Eu sou Helenita Ribeiro dos Santos. Eu sou Helenita Ribeiro dos Santos, eu estudo nesse colégio e eu não queria também, estou falando aqui, que eu não queria que as escolas, as salas se fechassem, como estão fechando. Eu fui me matricular o ano passado, aí me mandaram para outra escola, porque lá já não tinha mais, não estava mais, sabe? Não tinha vaga. Mas sendo que fecharam todas as salas, fecharam a sala do EJA, sabe? E aí eu tive que ir para essa que eu estou hoje, desde o ano passado eu estou nessa. E estão fechando sala. O ano passado, nessa escola que eu estou, fechou já 2 salas. Fechou 2 salas, que não devia fechar, porque aluno tem. Agora, por que fecharam, eu não sei. A minha palavra é essa. Muito bom a fala da mesa, e a gente, na sequência, a gente agradece todos que participaram desta mesa, e nós vamos continuar aqui. Obrigada a vocês que vieram. Falta Paulo. Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Paulo. Desculpa, Paulo. Não tem problema. Sou o professor Paulo da MF, deputado João Sussu Mirata. Sou professor já há mais de 30 anos. Muito desse tempo eu fui da educação de jovens e adultos. Eu vou dividir a minha fala com a aluna Simone. Vou pedir para a Simone já vir para cá, eu vou adiantando a minha fala aqui. Bom, eu sou da Igreja de Santa Amaro, coordenadoria de Santa Amaro, a coordenadoria que acho que mais fecha salas de EJA da cidade de São Paulo. E nós, do Sussu Mirata, somos uma resistência, né? Graças ao mandato aqui, Carlos e Celso Janadas, esse ano mesmo, para abrir salas, nós tivemos que chamá-los para ir até lá brigar novamente, sendo que havia demanda e há demanda, né? Então, a primeira questão, eu queria pontuar algumas questões, algumas dificuldades da nossa escola, que devem ser dificuldades de todas as escolas, de todas a modalidade EJA. A primeira é a questão da abertura de sala. É impossível ter 45 alunos numa sala, não tem espaço físico para eles. Então isso tem que ser revisto. Segundo, nós precisamos, pelo menos ali em Santa Amaro, abrir as salas iniciais de alfabetização, porque eles não permitem, eles colocam todos os alunos com as dificuldades, né, com as suas especificidades de aprendizagem na mesma sala, de 1º ao 4º ano, e não tem como, o professor já tinha pontuado isso, não tem como administrar isso e no final do semestre ter alunos que são aprovados, é o mínimo. Então, a gente precisa abrir as salas iniciais de alfabetização. Eles dizem que quem faz isso é o MOVA faz, verdade, faz bem, só que não dá conta da demanda, certo? Não dá conta da demanda. Então a gente precisa abrir essas salas de alfabetizações iniciais para a nossa escola. Queria falar também da questão da mobilidade, né? Esse ano nós estamos com um aluno que é cadeirante, ele tem muita dificuldade de ir embora, né? Quando acaba o período, a gente conseguiu agora, depois de muito
pedir uma perua para estar levando. Mas eu acredito que a gente pode melhorar essa mobilidade, porque a nossa escola ela tem essa acessibilidade para essa deficiência, mas foi muito difícil. Então, a gente tem um olhar melhor para essa questão da mobilidade. E também uma questão de ir embora dos nossos alunos é muito difícil. Por quê? Porque conforme vai aumentando o horário noturno, né? Então, as pessoas estão indo para lá, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem condução adequada. E o que acontece, né? Como eu já disse, a nossa escola, a nossa região de Santa Amaro ali, é a que mais fecha a EJA. Então, eu queria pedir aqui para o Conselho, já, Celso, Carlos Janazzi, que pudesse batalhar para abrir as salas, as escolas que fechavam essas salas, para atender essa população que não está sendo atendida por conta de não ter escolas abertas. Agora eu vou passar aqui para Simone, nossa aluninha, de Angola, tá certo? Ela é Moçambique. Ô Zé, você falou errado para mim. Moçambique, ela vai falar agora. Estamos tentando registrar aqui, nós tivemos que perder um pouco português, que deve falar um pouco português. Mas estou feliz porque está no Brasil estudando. E o EJA, como posso falar pelo EJA, é muito bom para mim. Todos vocês que estão aqui essa noite para nos ajudar a continuar com o EJA. Os professores estão aqui, todos que estão aqui precisam dessa ajuda para que nós possamos conseguir a frente, sempre ir em frente e conseguir a todos nós ter uma vida melhor. Para você ter uma vida melhor, você precisa estudar, precisa saber. Os governantes não querem que nós aprendamos, porque nós ficar inteligentes e saber que o erro que eles fazem escondido, ficam escondido para quem não sabe ler, não sabe escrever. Não podemos deixar. Pessoas sábias aprendem a ser mais felizes. Então vamos todos nós lutar para que o EJA não feche, para que a escola não feche. Vamos ser fortes, nós conseguimos. Se nós todos se unir, nós conseguimos. Bom, e agora te agradece a participação de todos nesta mesa. E ainda temos mais pessoas para usar a fala. Obrigada, a participação de todos aí. Pessoal, a gente só pede a paciência de vocês que a gente vai encerrar em 15 minutos. Se vocês puderem aguardar mais 15 minutos, a gente promete que a gente encerra, tá bom? 15 minutos. Faltam só 2 pessoas para falarem agora e a gente vai abrir o microfone. Parece que tem 1 ou 2 pessoas que vão falar, então a gente pede a colaboração 15 minutos. Pode marcar, e o Celso vai marcar para a gente poder encerrar. Sim. E agora não dá para deixar de chamar, para fazer parte dessa mesa, ter uma fala, uma pessoa de referência na EJA aqui na cidade. É esse entusiasmo que me faz o tempo todo lutar pela educação dos jovens e adultos. É o tempo todo
fazendo crer que a educação é um direito o resto da vida, ao longo da vida, não só nos momentos que se determinam. E eu gostaria de falar para quinta-feira, como essa Conani em Brasília, que é um encontro de educação para poder apresentar para o ministro da Educação as coisas que realmente estão acontecendo na educação brasileira, e eu estou indo representar. Eu 52 anos professora, me aposentando agora em janeiro, e há os anos que eu tive mais a felicidade de poder acreditar que tudo é possível e há mudança e transformação do ser humano na educação dos jovens e adultos. Então eu quero dizer para vocês que é uma luta eterna por direito. Quero parabenizar a todos. Eu sei quanto é difícil, não é fácil, mas eu ouvi nessa mesa algumas coisas que eu acredito o tempo todo. Conhecimento é poder. Nunca é tarde. Eu fui também estudar aos 65 anos, eu estava em sala de aula também estudando, e eu quero dizer para vocês que vale a pena. Então, parabéns a todas e a todos, agradeço a mesa, agradeço Celso e Carlos por, da família Gianazzi, de lembrar também de educação de jovens e adultos. Eu sei que a professora Beth esteve comigo durante 30 anos, mais ou menos, não vou falar muito, também acredita na educação de jovens e adultos, estaremos juntos nessa luta. E aí, assim, só para adiantar a última coisa, nós estamos agora também pensando em fazer algumas coisas além da educação de jovens e adultos para facilitar vocês a irem para as universidades, porque é lá que nós temos que estarmos todos. Muito obrigada, boa noite, parabéns a todos. Vamos aos alunos inscritos aqui. Bruna do Mário Lago. Boa noite. Sou a Bruna do Mário Lago. Tenho 28 anos. E agora eu estou tendo uma oportunidade de estudar. O que eu posso dizer do Mário Lago? Os professores de lá, eles não só são os professores. Eles abraçaram. Eu costumo dizer, brincar, eu sou a Bruna de 300 filhos. Resumindo, 6 filhos. Às vezes, eu tenho que correr, levar minha filha junto, porque teve uma vez que eu não tinha quem deixar, a minha filha de 2 anos. Eles entenderam o meu lado, deixaram eu ir 1 semana, 2 semanas com a menina para a escola, mas deu tudo certo, consegui fazer minhas provas. E também o que eu vim dizer aqui, não só isso. Se eu não me engano, lá vai até o 8º ou 9º ano. Eu queria que lá tivesse uma oportunidade de abrir até o 3º. E realmente abrir mais oportunidade para a gente. Porque a gente está vendo, muitas pessoas estão deixando de ir por não ter muita oportunidade. Lá no Mário Lago, eles não estão lá só para educar. Eles estão lá para conversar, para ver o nosso dia a dia. Então eles entendem do nosso lado. Teve jovens lá que não sabem ler nem escrever, não por causa deles. Porque esse negócio só de passar por passar não convém, entendeu? Tem casos que realmente tem que ser seguido, tem que ser acompanhado. Cada um tem o seu jeito de aprender. Eu não sei ler e escrever direito. Isso para mim não é vergonha, porque eu vim da rua, entendeu? Só que eu acho assim, devia ter muito mais oportunidade. Isso eu vejo que não tem. Não só na minha escola, mas em todas as escolas. A região da Braslândia tem tantas crianças que precisam, são meninos de ouro e adolescentes de ouros, que precisam só de um olhar, de um esforço ali, para empurrar para frente. É só isso. Se eu não soube falar, desculpa alguma coisa, mas foi o que eu falei, já Boa noite, gente. Para mim, eu estou muito orgulhosa de estar aqui em São Paulo. Sou peruana,
nasci em Lima, no Peru, fui criada na Amazônia, na fronteira com Peru, Brasil e Colômbia. E cheguei, o Brasil tinha 14 anos e para mim é uma oportunidade muito grande de estar aqui no Brasil, de ter essa oportunidade de estudar e de ter trabalho na escola Método de Rossi, na Vila Mariana. Acordo 4 horas da manhã e para mim, tudo que eu escuto aqui, que vocês acabei de escutar agora, que querem fechar as escolas, e para mim é triste, né? Porque tem tanta gente que quer estudar e às vezes não tem recursos, assim, tempo, porque trabalham ou tem filhos, e isso também é um pouquinho atrapalhoso, porque sem trabalho também as pessoas não podem viver, né? E para mim é uma oportunidade muito grande de estar aqui no Brasil, estudar e trabalhar. Hoje em dia eu quero que não fechem as escolas, né? É bom a gente se unir todo mundo juntos e tratar essa oportunidade que todo mundo poderia ter no estudo superior para ter uma qualidade de vida em altas performances. E isso aí, gente, é muito lindo estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui, né? Fui convidada por meus professores, estão aqui do Cacilda Becker. E estou aí estudando, lutando, e não tenho vergonha de falar, eu sou transexual. E trabalho, estudo, graças a Deus. E é isso aí, gente. Para mim, não quero que feche essa escola, porque tem muita gente que precisa estudar, que tem uma oportunidade de estudo para ter uma vida melhor. Só isso que eu quis falar. Obrigada. Era Cíntia do Bernardo. Oi, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Desculpa também que eu estou um pouco nervosa, é minha primeira vez diante de tanta gente. Eu estou aqui para representar o Bernardo e todas as escolas que tem no EJA hoje em dia. Quero dizer que é muito importante para mim também. Eu ainda não consegui terminar, eu estou com 23 anos, eu ainda não consegui terminar por causa dessas coisas que faltam. Tipo, de a pessoa não saber o que você passa no dia a dia e acabar não tendo tanto de falta, você não ter tipo, oportunidade para repor, porque eu acho que não só pela minha idade, mas pela minha característica, eu não apresento eu ter 23 anos. Então acho que eu sou muito levada a sério em alguns momentos. Mas, desculpa, mas eu gosto muito de participar do EJA, em geral, assim, o Bernardo pra mim é como se fosse a minha segunda casa. É um horário que eu podia estar na minha casa sem fazer nada, e caso contrário eu adoro estar na escola. Tem dias que eu não posso ir por alguns problemas que eu tenho, né? Como eu acabei de dizer, todos aqui têm alguns problemas que não vem ao caso de você ficar contando na escola, né? Para tirar suas costas. Mas eu tenho. E lá no Bernardo, a gente está passando por muitas ameaças de fechar o EJA, de fechar salas. Tem muitos alunos que vão para aprender e outros não, e acabam tirando a atenção de quem está lá realmente buscando um futuro melhor, entendeu? E eu tinha muita coisa a falar, mas é porque agora eu estou meio envergonhada. Então, eu acho que todo mundo aqui já entendeu o propósito. O EJA é sim especial, tanto para mim que estou com pouca idade, tanto para vocês que já são bem vividos, mais que eu. E muito obrigada pela oportunidade. Parabéns. Isso mesmo. Agora, Vitória. Vai feliz. Bem, eu não represento os educandos, nem as educandas, os educadores e educadoras, mas eu represento aqui a solicitação de vários trabalhadores e trabalhadoras que já vivenciaram na nossa EJA, né, no Veríssimo, uma angústia e que nós assumimos também com eles essa luta que é, isso há uns 5 anos atrás, viu, Celso? Fizemos uma plenária com a nutricionista da merenda escolar. Ali nós ficamos 2 horas no pátio da escola, debatendo, revendo, atacando, agredindo os pontos falhos da merenda, da comida, do jantar,
desde a quantidade padrão até a qualidade da comida do jantar. E de lá para cá tem sido uma luta contínua, e eu gosto de jogando para o seu colo, Celso, que se transforma num projeto, numa lei, que seja um projeto de lei aprovado pela Câmara. O que se faz com a sobra do jantar? Então, os educandos nossos encaminharam solicitações, a maioria, principalmente nesse contexto, né, de reforma trabalhista, trabalho intermitente, desemprego toda hora, e os trabalhadores sem comida às vezes, e nós vimos latões cheios de comida. Para quem é católico, poxa, que pecado. Para quem não é, que droga, né? Aquilo poderia estar no prato, e foi feito encaminhamento lá na escola, há 5, 6 anos, a gestão nem gostou nem um pouco. Por que não se dividia aqueles panelões cheios com os trabalhadores que tinham que voltar para casa às 11 horas, tinham que preparar a marmita do dia seguinte, acordar 3 da madrugada e levar uma comida horrorosa, às vezes e faltando muitos ingredientes no caso, né? Então, o encaminhamento daquela época para cá, Celso, tem sido assim, uma das bandeiras, né? Eu cutuco os alunos, os educandos da EJA atual, que eles têm que fazer um movimento dentro da escola. Mas como naquela época, físico, diante deles, um pacto de para onde eu fosse, isso a gente levou para outros estados, por ser participante do Fórum Estadual da EJA, Angra dos Reis, Goiás, Goiânia, Brasília, Petrolina. Nós tocamos essa questão fundamental, também fundamental, que é da comida. Eu tenho direito à comida. E se eu não tenho comida em casa, eu vou para a escola comer também. Então, a inutilidade, entre aspas, quantitativa, do que sobra de cada jantar na EJA. O que se faz? A resposta tem sido única da merenda, que não se pode dividir nada com os educandos da EJA, porque é melhor jogar e jogam-se quilos e mais quilos. Isso é um crime, né? E dá vontade de fotografar e denunciar. Se o conselho aqui topar, a gente vai ter que começar a vigiar e denunciar e começar a apontar o dedo também. Então, somente em projeto de lei, uma lei aprovada para que todos os trabalhadores e trabalhadoras que estudem na EJA tenham um mínimo de conforto, durmam mais, não tem que acordar cedo para fazer a marmita e não leva, às vezes, comida, faltando comida na marmita dele. Todos entenderam? Sim. Então, juntos, nós vamos fazer essa parada com o Celso também. Com certeza ele vai levar isso a cabo, né? Estamos juntos. Obrigado. Existem também algumas comunidades que já fazem um trabalho assim de partilha, né? De partilha. Bom, vamos lá. Bruna, Bernardo. É Bruna? E tem Maria José. Maria José já está aí. Boa noite a todos. Maria José, deixa eu só, desculpa te atrapalhar. É o Cacilda Becker. Desculpa, ela é a última, tá, gente? Pra gente poder fechar. Tá. Okay, boa noite, pessoal. Só quero falar uma coisa sobre o Cacilda Becker. Às vezes a gente fala muito aqui sobre jovens, sobre a educação, mas eu queria colocar assim, que nas salas deviam ser só pessoas da idade e jovem, porque fica, na sala que está jovem e adulto, a gente não consegue aprender. Porque o jovem não quer saber no momento de prestar atenção nos professores. E a maioria dos professores passa uma dificuldade. Aquele professor que precisa jogar uma cadeira, respeita, o professor fala, você está brincando, está pulando, isso não tem respeito. Então coloca os idosos na personalidade, numa sala, e o jovem na sala, porque eu acho que ele se entende melhor. Porque eu, na minha idade, eu quero ir para a escola para aprender. Eu não quero brincar, não quero tirar a atenção do professor nem do outro mundo. Eu quero ir lá para aprender. Então eu deveria colocar tipo assim, sala de jovem, e na idade, na minha idade de 40. Nossa, eu também quero aprender. Tem muito para aprender, entendeu? É isso que eu vejo na sala onde eu estou na cidade. Obrigada. A questão dos alunos e alunas, a gente está já concluindo, agora o vereador Celso Janassi fazer a conclusão final, agradecer pessoal. Nós ouvimos muitas experiências aqui, né? Vamos terminando, caminhando para o final, que amanhã todos vão trabalhar, né? Está ficando tarde, todos moram muito longe. Então a gente caminhando para o final, assim, parabenizando vocês, primeiro por estarem na EJA, né? Por acreditarem
por voltarem a estudar. Vocês são guerreiros, né? Assim, foram, como eu falei no começo, foram privados da educação do seu ciclo normal e voltaram agora. E alunos e alunas da EJA, a gente acompanha, são alunos e alunas, né, que querem estar lá para aprender mesmo. Ninguém está para fazer de conta que aprende, e o professor também lá também não é fazer de conta que ensina. Então, estão lá porque querem se tornar, fazer exercício da cidadania. Então, a gente vai ter mais reuniões. Essa foi a primeira do lançamento. Nós vamos ter um calendário de encontros, né? Um calendário mensal. A gente vai fazer uma reunião por mês, e a gente tem uma sugestão de calendário do dia 1º de agosto, 2 de setembro, e assim, cada mês a gente vai ter um dia reservado para o nosso encontro. Vai ser aqui? E aí vai ser aqui na Câmara Municipal, né? E a gente vai se comunicando e a gente vai trocar essa experiência, aprofundar as nossas discussões, todas as ideias que foram colocadas aqui, a gente vai aproveitar. Vitória, pode ter certeza que o Conselho, nós aqui juntos, né, todos juntos, nós vamos abraçar essas ideias e implementar aqui na Câmara Municipal. E eu, como lição de casa, para a gente até pensar, né, no próximo encontro, nós falamos aqui, algumas pessoas falaram, o Carlos falou de Paulo Freire, meu patrono da educação. O conselho está sendo lançado, a gente tem uma proposta de pensar, de nomear, em respeito e admiração, a competência do nosso patrono da educação, o Conselho Paulo Freire de Educantes e Educadores da EJA. É uma ideia para ser discutida, aprimorada e a gente levar adiante. Então, novamente eu agradeço a todos, agradeço a participação de todos, e nós continuaremos na luta de fazendo uma educação inclusiva, educação para todos. Então, muito obrigado, boa noite a todos, bom retorno a todos. Dá um recadinho. Em todos os e-mails que vocês deixaram, informações do conselho, vocês receberão pelos e-mails.